O programa de metas ele é inspirado na experiência colombiana, né? Aquele país, no comecinho da década de 90, passou por um processo, né, de rediscutir a sua Constituição. Então, foi um processo que colocou na Constituição autonomia política também, né, do ente semelhante ao município lá, né? Então, o poder executivo ali, né, o mandatário do adjuntamento, né, do que seria ali semelhante a uma prefeitura, também seria eleito com voto popular. E nessa Constituição de 1991, eles colocaram um dispositivo chamado de voto programático, né, ou seja, forçando todo candidato eleito a apresentar as suas propostas de forma que possa ser mensurada, de forma que você possa prestar conta sobre o andamento daquela promessa, daquela proposta. Bom, esse dispositivo entrou em vigor, né, e aí a sociedade civil, né, ao longo da década de 90, ali, principalmente em 94, criou um movimento chamado Bogotá Como Vamos, para monitorar a aplicação desse dispositivo do voto programático. Bom, o que a gente pode ver é que essa experiência, ela foi a principal referência para mobilização aqui no município de São Paulo, né, por meio da Rede Nossa São Paulo, que envolveu mais de 400 organizações, conseguiu, né, ali as milhares de assinaturas para conseguir fazer uma lei de iniciativa popular, né, que gerou a lei orgânica, mas não foi referência somente para São Paulo, né? A gente pode ver que em todos os entes da federação se criou ali ao longo da década de 2000, né, entre 2000 e 2010, em alguns casos um pouco depois, iniciativas legais, né, para se tentar incorporar programa de metas no marco, né, desses entes. Chama atenção que existem aí mais de 70 municípios, né, com programa de metas vigente, né, são mais de 40 milhões de pessoas que são influenciadas por esse instrumento. Em nível estadual, em nível federal, ainda não se chegou no modelo que realmente inseriu o programa de metas nas respectivas constituições. Bom, feita essa breve contextualização, vamos ver então como ficou o artigo na lei orgânica após a emenda, né? Bom, então o prefeito eleito ou reeleito apresentará o programa de metas de sua gestão até 90 dias após sua posse. Então, esse é um primeiro ponto importante, né? Até 90 dias, né, nos 3 primeiros meses, o novo governante ou governante eleito precisa apresentar o seu programa de metas, né? Então, elaborar um conjunto de propostas, ainda que se tenha inspiração no programa de governo, né, ou em outros subsídios, é bastante desafiador, né? Mesmo porque nesse tempo podem estar havendo redesenhos administrativos, os órgãos podem ter órgãos ou subprefeituras sem os respectivos titulares. Então, é importante ter um prazo, né? Não dá para falar de um plano que vai ser para gestão que seja apresentado no final do ano, né? ou no meio do mandato, mas o prazo de 90 dias é bastante desafiador. Bom, que conterá as prioridades, né, sendo as prioridades as ações estratégicas, os indicadores e metas quantitativas para cada um dos setores da administração pública municipal, subprefeituras e distritos da cidade, observando no mínimo as diretrizes da campanha eleitoral e os objetivos, as diretrizes, as ações estratégicas da lei do plano diretor estratégico, né? Bom, então, aqui a gente vê a noção do voto programático, né? A ideia de que se crie ações que possam ser monitoradas por indicadores, né? E essas ações elas precisam corresponder aos setores, né? Às áreas da administração pública, né? Então, saúde, educação, meio ambiente, né? E tudo mais, e também as regiões da cidade. A lei orgânica coloca, né, que o programa de metas ele precisa ser amplamente divulgado, e aí coloca alguns meios onde precisam
onde essa divulgação precisa acontecer. E também coloca que, depois de apresentado, né, no período de 30 dias, precisam acontecer um conjunto de audiências para promover a participação social, né? Então, eles chamam de audiências gerais, audiências temáticas e audiências regionais, de forma que as audiências regionais ocorram necessariamente em todas as subprefeituras. A lei orgânica coloca 2 pontos de prestação de contas, né? Então, primeiro, o parágrafo 3º, falando que o Poder Executivo precisa apresentar ali semestralmente o avanço dos indicadores, né? Por meio de um balanço semestral, e, ao final de cada exercício, a apresentação de um relatório de execução anual. E a lei orgânica também coloca a possibilidade de se fazer alterações no programa de metas, né, desde que seja amplamente divulgada, né, pelos mesmos meios que a versão inicial fora divulgada, e também resguardando, respeitando as leis do plano diretor. Bom, esses pontos da lei orgânica nos trazem para algumas dimensões, algumas perspectivas que a gente pode ter sobre o programa de metas, né? A primeira delas é a relação entre o programa de metas e planejamento estratégico. O programa de metas, por ser um instrumento que traz as promessas de campanha, né? Então, é um instrumento que, queira ou não, traz a leitura do prefeito, né, a forma como o prefeito mandatário traduz ali as suas prioridades, as prioridades de governo para o período de 4 anos. Né? Então, como é um instrumento associado diretamente ao mandatário, né, a quem estiver, a pessoa que estiver na liderança da prefeitura, ele é um instrumento estratégico, né? Por outro lado, quando a gente pensa em instrumentos estratégicos como aquele instrumento que vai identificar uma situação atual, identificar uma situação desejada, né, e indicar como a prefeitura, enquanto organização, vai se movimentar, né, de um ponto ao outro, considerando que esse outro ponto ainda é um ponto que vai estar a longo prazo, essa questão da temporalidade do longo prazo muitas vezes fica difícil de se perceber no programa de metas. Então, o que a gente pode perceber é que tem uma tensão entre o programa de metas enquanto uma lista de prioridades, né, e o programa de metas como, de fato, um instrumento que observa o que outros instrumentos, né, têm planejado e realmente aponta algumas priorizações dentro daquilo que já foi discutido, né, debatido e incorporado para ser feito ali no curto prazo, né? Ou seja, como o degrau que ali a cada gestão vai se avançando para atingir um resultado de longo prazo. Nem sempre é isso que acontece. Bom, outro elemento do programa de metas, né, e aí, na verdade, a gente vai discutir 2. Um é o caráter de gestão por resultados, né, e o outro é o caráter de accountability, de transparência, né, e participação social no controle da administração pública, né. Falando, né, um pouco desse item, dessa perspectiva, né, do accountability, de certa forma a gente percebe que o programa de metas é um instrumento que dá condições e tem sido, na verdade, usado no caso da cidade de São Paulo, né, principalmente para esse fim, né. Então, a gente sempre vê na mídia, no debate público, uma discussão bastante grande sobre o programa de metas no primeiro ano de governo, né, quando ele é publicado, né, e aí a imprensa geralmente traz, né, o que o prefeito ou a prefeita apresentou ali como meta, como compromisso, e depois também na época, né, eleitoral, ao fim do mandato, também as discussões voltam, tentando se discutir o que foi cumprido do programa de metas, o que não foi cumprido e tudo mais.
Essa realidade, né, esses fatos, eles demonstram que o programa de metas ele cumpre com um subsídio ali para se exercer o accountability vertical, né, como a literatura chama, né, quando o munícipe, ali, o cidadão, a cidadã, decide se quer continuar confiando o seu voto em um ou outro gestor, né, a partir da sua performance. O programa de metas ele também tem o potencial de contribuir com a accountability horizontal, né, ali onde a própria administração pública, né, os próprios órgãos, né, internos da prefeitura, ou órgãos de controle como o TCM ou a Câmara, provocam, né, o Poder Executivo em relação ao cumprimento daquilo que foi pactuado. E, por fim, uma outra possibilidade de accountability é a accountability social, que é a participação, né, da sociedade civil, dos grupos, né, organizados, também cobrar a prefeitura por determinadas performances. Uma outra, então, dimensão é a dimensão da gestão por resultados, né, que a gente pode perceber é que o programa de metas ele tem gradativamente assumido um papel maior, né, como um instrumento de gestão por resultados. A gente pode observar isso quando, desde 2018, ficou explícito nos decretos de execução orçamentária, né, aqueles decretos que anualmente né, o prefeito edita, né, por meio da Secretaria da Fazenda, orientando, né, as pastas a como proceder com a execução, né, orçamentária, para se fazer, desde 2018, passou a constar nesses decretos que para se fazer as movimentações, então suplementações, né, pedidos de descongelamentos, pedidos de anulação, mesmo pedidos de reprogramação de cotas, era necessário uma análise da unidade, né, gestora do programa de metas para entender se haveria algum benefício ou algum risco àquela movimentação, afetando, acrescentando ou retirando recursos previamente planejados para o programa de metas. Além desse elemento, também ali em 2019, o programa de metas ele foi inserido como o principal componente da bonificação por resultados dos servidores, né? Então, os servidores passariam a receber um bônus de acordo com o percentual de cumprimento das metas. Além disso, o programa de metas, na dinâmica, né, de governança da prefeitura, também foi um elemento importante para a Secretaria de Governo entender onde era necessário as necessidades de maior articulação, de maior incidência ali da atuação da Secretaria de Governo para tentar resolver um ou outro problema ou tentar acelerar um ou outro projeto. Então, o programa de metas passou a ser um pouco essa base. Nós falamos sobre o planejamento estratégico, sobre accountability e gestão por resultados, né? Agora a gente vai falar de uma outra dimensão, que é como o programa de metas se situa no sistema municipal de planejamento, né? O primeiro ponto, a gente entender o quanto a prefeitura entende o que é um sistema municipal de planejamento, né? Isso, se a gente pega a lei orgânica, a gente vê que existe menção a esse termo, né? E a lei orgânica, na verdade, fala de processos de planejamento e coloca ali os instrumentos de médio e longo prazo. Então, fala do plano diretor, fala do plano plurianual e fala dos planos setoriais e regionais ou outros planos específicos. E a própria lei orgânica, né, que inseriu, né, o programa de metas como um dispositivo ali, né, e é um dispositivo, né, quadrienal, nessa parte que fala dos processos de planejamento, não menciona o programa de metas. Por outro lado, o plano diretor estratégico, então a lei 16050 de 2014, quando fala do sistema municipal de planejamento, retoma o que a lei orgânica já colocou, mas aprofunda com alguns outros elementos, né? Então,
em vez de trazer somente a PPA, ou somente o PPA, né, por ter uma vigência quadrienal, traz também as leis de diretrizes orçamentárias, né, e as leis orçamentárias anuais, né, mesmo porque essas duas peças elas precisam estar integradas com o PPA. Ele traz também os planos setoriais, assim como a lei orgânica, mas ele traz o programa de metas, né? Então, a gente entende o sistema de planejamento como sendo um conjunto de instrumentos que versam sobre o planejamento urbano, né? Então, ou seja, o plano diretor estratégico, o conjunto de leis urbanísticas, os planos setoriais com seus mais diferentes, né, objetivos, sejam eles temáticos, né, como o Plano Municipal da Mata Atlântica, por exemplo, sejam eles mais transversais, como o Plano Municipal da Primeira Infância, ou o Plano de Ação Climática, a própria Agenda 2030, e também os instrumentos de planejamento governamental, né, que aí o programa de metas tem maior centralidade. Bom, o principal potencial do programa de metas é de, na verdade, tentar articular esses elementos do sistema municipal de planejamento, né? Então, se a prefeitura entender que esse é o papel do programa de metas, muito mais chance ele tem de cumprir aquele papel, de reduzir aquela tensão que foi falada inicialmente sobre o planejamento estratégico, né? Então, ele vai poder ser pegando uma frase do colega de equipe, né, o Leonardo Galardinovic, como sendo um holofote ali, que no conjunto de prioridades já desenhadas nos outros planos, vai iluminar e a partir, né, de dar essa transparência para esses pontos, inserir em mecanismos de gestão por resultados, né, em mecanismos de bonificação dos servidores, mecanismos de relacionamento, né, com partes interessadas, com órgãos de controle, para se atingir os resultados preconizados nesse conjunto de instrumentos, mas priorizados no programa de metas.